Muito bom dia, irmãos. De facto, o Senhor é maravilhoso. E como é... Para mim, eu estou aqui, mas estou sem palavras. Eu fico sem palavras porque o Senhor nos surpreende constantemente, sempre com alguma coisa. E eu pensar quantas vezes nós somos surpreendidos com novidades. E quem não gosta de boas surpresas? Há as más surpresas, e é disto que nós vamos tratar de hoje. Mas as boas surpresas, quando nos acontecem, quando nos batem à porta, e principalmente na porta do nosso coração. A reação que isso provoca nas nossas vidas e de facto tem sido como assim tem acontecido ao longo deste dia. Aliás, todas as vezes que eu venho para casa do Senhor há sempre alguma coisa que me surpreende. E Deus é um Deus de surpresas. E às vezes nós gostamos de questionar a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não temos como questionar. A vontade dele impera sobre as nossas vidas. E então eu gostava de hoje tratar de um tema que já é portanto, partilhado de várias formas. Isto tem muito que se diga, tem muita informação, e eu vou tentar, no tempo que me é disponível, eu vou tentar resumir a importância que isto tem para nós como crentes e obviamente também para o mundo. Que de facto é para o mundo que o Senhor de facto está mais preocupado. Portanto, são os perdidos. O foco do Senhor é para as almas perdidas. Para nós somos instrumentos da sua graça e do seu amor. E a nós temos o dever de reconduzir esta mensagem para aqueles que de facto estão perdidos e que essas almas possam então encontrar o Senhor. Então o tema que eu gostava de tratar era o tempo e a memória. O tempo e a memória. O tempo e a memória, portanto, estão internamente interligados. Portanto, enquanto o tempo é o quadro, a memória é a imagem, as várias imagens que nós temos na nossa vida. E o tempo é um dom de Deus. Deus, portanto, deu a cada um de nós uma vida que é momentânea. E é bom que nós tenhamos consciência que nós vivemos um momento. Nós não sabemos nunca o que vamos encontrar na próxima curva. E se nós olharmos para cada um de nós, cada um tem a sua vida própria. Nós temos uma vida própria e essa vida, se for dirigida pelo Senhor, fará toda a diferença. E nós muitas vezes questionamos o porquê de nós tanto sofrermos, o porquê de nós tentarmos sempre algo e andamos sempre a correr, como nós costumamos a ver. O mundo anda numa correria louca. Todos à procura, e como nós podemos acompanhar, mesmo por meio das tecnologias, cada dia que passa há sempre um engenho novo, sempre uma coisa nova que vem para tentar ajudar, como muitas vezes desajuda. Não se ajusta ao ritmo que o Senhor quer para cada um de nós. Mas o mundo parece que não entende. Não entende que, de facto, a existência não é andar a correr. Nós vivermos não é andarmos a correr atrás das coisas. E de facto, é isto que tem acontecido todos os santos dias. E nós, como crentes, também somos afetados por isso. Nós andamos sempre numa correria louca, sempre à procura de coisas por resolver. E que às vezes nós não resolvemos. Nós muitas vezes atrapalhamos. Eu gostava que nós abríssemos o livro de Eclesiastes, capítulo 3,
Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Depois saltamos para o capítulo 9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Versículo 9. Sim, versículo 9. Depois, versículo 13. E também que todo um homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, isto é um dom de Deus. Portanto, como nós podemos ver, tudo tem um limite. A vida tem os seus limites. E que nós muitas vezes queremos transpor esses limites. Transpor aquilo que de facto é a vontade de Deus, nós muitas vezes não conseguimos entender, porque andamos tão distraídos, e que infelizmente o mundo tem a memória curta. Nós sabemos o que isto é quando se fala da memória, o quão somos limitados na questão da memória. Hoje em dia cada dia existem dispositivos para armazenamento de informações. Mas porque, acima de tudo, para nos facilitar aquilo que nós não somos capazes de fazer. Nós não somos capazes de reter. Nós, todas as vezes que ouvimos uma mensagem, é impossível nós retermos toda a mensagem em seu teor. E guardamos alguma coisa. Mas que dias depois, e eu estou a falar não apenas, pelas mensagens que são passadas, por exemplo, na igreja, mas começa no banco escolar, até porque que não ir mais além? Na escola, em nossas casas. Nós, como pais, passamos uma mensagem aos nossos filhos, mas parece que eles só entendem metade da informação e às vezes nem isso entendem. Pois nós somos mesmo curtos de memória e às vezes não entendemos que, de facto, esta memória que nós temos é apenas para captar aquilo que o Senhor quer para aquele momento. Não é para o amanhã, não é para o ontem. Portanto, é para o momento, para a ação, para aquele momento. E nós esquecemos isso. Esquecemos o tempo das coisas boas que Deus criou. Todos os dias Deus cria coisas, à nossa volta há sempre tanta coisa. E uma das melhores coisas que Deus criou, portanto, é toda a sua criação. Depois as histórias que cada vida tem. Cada um que está aqui presente tem uma história específica, uma história que pode impactar mesmo o que está ao vosso lado. E nesta história, quando nós falamos de história, nós vemos que, de facto, as histórias têm mais sabor quando nós passamos por desafios, tribulações, aflições. Tem mais sabor quando a coisa é bonança, como se os problemas não existissem. Mas porquê que esses problemas nos batem à porta? Muitas vezes para nos despertar. Para nos despertar para aquilo que é o mais importante. Acreditamos na esperança, desenvolvemos a nossa fé. E então eu gostava de abrir no livro de Lamentações, que abríssemos no livro de Lamentações,
E aqui vamos compreender, de facto, o propósito de Deus nas nossas vidas. Qual é o maior propósito que Deus tem para as nossas vidas? E vamos. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 25. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. 25. Versículo 25. Bom é o Senhor para os que se atem a Ele, mas a alma que o busca. Aqui nós conseguimos ver, ou talvez não damos conta, que o que é mais importante para Deus é o amor. Ensinar-nos a verdadeira lição. E é para isso que nós existimos. Nós, há um tempo atrás, o David, no estudo bíblico e no voo sobre a Bíblia, falou-nos sobre uma palavra que ficou registada, que é a palavra Hesed. O significado da palavra Hesed. E esta palavra transcende muitas vezes as nossas capacidades. Transcende as nossas capacidades. É possível, com Deus, digamos, partilhar um pouco deste Hesed. O que significa a compaixão. Desenvolvemos compaixão. É o amor incondicional. Um amor de uma mãe. Há quem diga, por exemplo, que o pai faz para o filho o que ele pode, mas a mãe faz o impossível para os filhos. As mães lutam, fazem tudo das tripas de coração pelos seus próprios filhos. Mas o homem faz o que pode fazer, o que tiver ao seu alcance para o fazer. E então, o amor incondicional, que por outros termos, portanto, fala-se de ágape. Este tipo de amor é um amor divino. Um amor que não se encaixa na mente, não se encaixa muitas vezes nos nossos valores. Devíamos aprender muito mais sobre isto. E é nisto que nós precisamos, de facto, treinar entre nós a desenvolvermos aquilo que é o amor divino. Existem outros tipos de amor que nós vivemos entre nós, como, por exemplo, o amor carnal, o eros. Existe o amor fraternal, não é? Estamos a falar do storge, de familiar, aliás. E depois existe o filia, que é o amor fraternal. Vários tipos de amor. Mas não há nenhum amor maior que este que Deus teve. E que nós olharmos, nós muitas vezes não entendemos muitas vezes os nossos sofrimentos, as nossas aflições. As várias situações que nós muitas vezes passamos, que não conseguimos perceber o porquê. Porquê que estamos a sofrer? Porquê que temos que passar por determinadas situações? Ficamos encostados entre a espada e a parede. E que não encontramos respostas. Não conseguimos encontrar respostas. E que mais à frente, quando nós, de facto, caímos na realidade, quando nós caímos sobre aquilo que é a verdade de Deus, sobre aquilo que é o ensinamento de Deus, e que nós começamos a ver que, de facto, aquilo que Deus mais quer em nós é que nós aprendemos a arte de amar, saber amar. Mas acima de sabermos amar, é partilhar um amor maior, que é o amor de Cristo. Não há amor maior que Cristo. E quando nós temos que olhar as nossas aflições, tudo aquilo que nós passamos como aflição, e dizemos assim, se o maior homem do mundo morreu de braços abertos, porquê que sempre somos nós a cruzarmos os nossos braços? Se aquele homem que de facto
Não merecia. E nós vamos abrir o livro de Isaías. Vamos abrir o livro de Isaías 53. Versículo 4, portanto, 53, versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. E quantas vezes nós também não fazemos caso de irmãos que estão ao nosso lado? Nós não nos preocupamos dos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Aconteceu a mesma coisa há mais de 2000 anos atrás. Isto já foi profetizado que assim seria. Mas imaginem-se na pele do Senhor Jesus Cristo. O que é ser desprezado? Imaginem-se, coloquem-se na pele do Senhor Jesus Cristo. Sentir desprezo. E o mais indigno entre os homens. Homens de dores. Homem de dores. Um homem que sofre. O Senhor Jesus Cristo sofreu o que ninguém pode nem imagina sofrer. O que é o sofrimento a sério? O Senhor Jesus Cristo sofreu. Sentimos muitas vezes vergonha. Ele sentiu vergonha. Quer dizer, as pessoas que estavam ali à volta dele sentiam vergonha de estar ali ao pé dele. Muitos deles sentiam vergonha de estar ao pé dele. E não faziam caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si, versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito. Esta é a reputação de Cristo. Esta é a reputação. Ele suportou as nossas aflições para que nós hoje pudéssemos ter este privilégio de recebermos a graça de Deus. Temos o privilégio de podermos dizer que somos salvos. Ferido de Deus e oprimido. Capítulo 10. Capítulo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Versículo. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 11. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Portanto, nós estamos aqui a ver alguém que não merecia tanto o sofrimento, mas ele aceitou deliberadamente, porque era um propósito, o Pai. Era o propósito de levar o amor aos homens, a salvação aos homens. Ele precisava de se doar ao mundo para que pudesse, em contrapartida, dar esta esperança, passar esta esperança aos homens, para que os homens tivessem esperança da salvação. Mas o que é que os homens fizeram? Não fizeram caso. E até os dias de hoje, o mundo não faz caso. Continua a desprezar
o Senhor Jesus Cristo, como assim, muitas vezes, quando nós saímos daqui e que nós temos aquele compromisso de partilharmos a mensagem a alguém que nós amamos e que gostaríamos que fizessem parte desta família. Não fazem caso. Entra num ouvido a mensagem e sai pelo outro ouvido, com uma velocidade tremenda. Algo que era importante nós sabermos, muitas vezes, isto para nós não fugirmos ao contexto, nós muitas vezes estamos a ouvir as mensagens e muitas vezes esquecemos que, pela debilidade que cada um tem, nós sabemos que muitas vezes aquelas pessoas têm mais capacidade de assimilação. Assimilem com maior facilidade que outras. Só pelo ouvir conseguem reter e guardam por muitos dias, muitos bons, até anos, se for necessário. Mas aquelas pessoas que ainda há pouco foi dada a mensagem, mas quando saem lá fora já esqueceram o que foi dito. Esqueceram-se completamente. E uma coisa que nos falta aqui muitas vezes é a seriedade pela qual nós viemos à casa de Deus. E que nós muitas vezes viemos criando distração para aqueles que estão ali, que têm as suas debilidades, as suas dificuldades de poder, que querem, que de facto o vir à casa de Deus é um compromisso. Mas o vir à casa de Deus e não poder ouvir a mensagem porque o outro que está ao lado está com o telefone a brincar com o telefone, ou que está a passar uma mensagenzinha e, entretanto, cria-se as tais distrações e que muitas vezes nos fazem desviar daquilo que Deus quer nos ensinar. Cuidado com as distrações. Quando nós viemos à casa de Deus, façamos questão de não distrair ninguém. Venhamos à casa de Deus para nos concentrarmos à mensagem, aquilo que Deus tem para nos ensinar. Porque depois daqui não teremos talvez a oportunidade de ouvirmos aquela mensagem. E nem sempre temos a oportunidade de ouvirmos a voz de Deus. Nem sempre teremos a possibilidade de ouvirmos Deus a falar nas nossas vidas. Então, quando tivermos a oportunidade, agarramos-nos com firmeza. Isto é só para não... Portanto, veio uma memória que eu achei que é importuno e é bom nós não nos esquecermos que durante este tempo que nós temos, durante o tempo que nós vivermos, que haja proveito, que possamos remir o nosso tempo, aproveitando o essencial, espremendo. Quando nós pegamos numa laranja, temos que espremer para aproveitar o que lá tem. Então, aproveitemos, espremer a palavra de Deus para que nós possamos aprender mais do Senhor e que, acima de tudo, destes 4 verbos, portanto, destes 4 formas de amar, que, acima de tudo, aprendemos o verbo amar no mais alto nível, que é o amor incondicional, o amor de Cristo. E se nós, como cristãos, e atenção que a mensagem que tanto pode ser direcionada para descrentes, mas também é direcionada para nós como crentes, que somos um vaso, nós somos o cabo que interliga a vontade de Deus a outras almas. Nós precisamos nos conectar. Então, Deus, quando passa essa mensagem, nós precisamos de passar essa mensagem aos que estão perdidos, para que conheçam de facto o propósito de Deus. Porque mais que o nosso propósito de vivência é o propósito de Deus. E entender o propósito de Deus é primeiramente estarmos centrados na Sua palavra, o compromisso de nos aproximarmos de Deus. E que muitas vezes Deus faz-nos tropeçar, porque nós, como muitas vezes, mesmo que sendo crentes, nós nos desviamos daquilo que são
os interesses de Deus para nos ocuparmos aos nossos próprios interesses. E Deus permite que passemos por tais tribulações para que nós despertemos, para nos chamar a atenção, para que nós possamos voltar no seu caminho e que possamos continuamente alimentarmos a esperança, alimentarmos a nossa fé e, acima de tudo, partilharmos essa fé ao mundo. O amor, ainda há pouco, ainda esta manhã, estávamos a ouvir sobre a galeria dos homens da fé. E eu acho que é assim que Deus fala. Deus nos surpreende de uma maneira impressionante. Impressionante. Ora, no livro de Coríntios, vamos abrir o livro de Coríntios, diz assim: capítulo 6, versículos 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora 6, 2. Capítulo 6, versículo 2. Segunda carta de Coríntios, desculpe. Segunda carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Portanto, este momento é o dia de nós aceitarmos esta mensagem que nos orienta a fazermos aquilo que de facto é a vontade de Deus, que é partilharmos o amor de Cristo. E para finalizar, abrimos no livro de Hebreus, Hebreus 3, capítulo 3, desculpe, é capítulo 13, não é 3, 13. Eu acho que é o 3.7. Eu estou aqui. É mesmo. Exatamente. É isso. É isso. 3.7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Capítulo 13. E para finalizar, antes, versículos, estou aqui a mostrar sempre capítulo e versículos, mas não leve a mal, isso aqui é o mesmo aquele pequeno nervosismo. Mas pronto, o mais importante é que poder conseguir partilhar esta mensagem. 3.13. Antes, exortai-vos uns aos outros,
Atenção, não é só apenas hoje. Todos os dias. Encorajai-vos uns aos outros todos os dias. Nós precisamos de nos encorajar no meio das tantas aflições que temos. Meus irmãos, não deixemos que a nossa memória nos traia. É importante e saber exortar cada um dos irmãos, e não se esqueçam de um pormenor. A nossa língua está num sítio muito escorregadio e que às vezes nós não pensamos aquilo que falamos. Ponham só um chocolatezinho na boca, vocês vão ver como rapidamente escorrega. Assim escorregam as palavras quando não são pensadas. E é importante pensarmos 2 vezes antes de falarmos aquilo. Porque às vezes podemos ferir em vez de nós ajudarmos. Estamos a destruir. E nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de ser uma pedra para a vida de cada um dos nossos irmãos. Mas antes, pelo contrário, em vez de sermos uma pedra, que sejamos um tapete. Que nós possamos sermos uma mão que ajude cada um a suportar o seu próprio fardo. Então, que a Deus toda a honra e toda a glória. Amém.